hoje, no programa da Good Pernambuco, vamos conversar com os doutores Edgar Pessoa de Melo e Eduardo Pessoa de Melo. Dr. Edgar Pessoa de Melo é formado há mais de 47 anos atendendo na área de cardiologia clínica. Gostaria de agradecer ao doutor Edgar e ao doutor Eduardo estar recebendo o pessoal da Good Pernambuco aqui no consultório de vocês. Doutor Edgar. Olha, Pedro, a mim é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso consultório e ter a oportunidade de falar sobre as principais cardiopatias, os mecanismos que levam às doenças cardiovasculares, que vocês sabem que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. E no nosso meio, no Nordeste e Pernambuco, não é diferente. A doença cardiovascular é realmente o primeiro lugar na imortalidade. Então é preciso passar uma mensagem para a população, para que elas entendam como as doenças afetam o ser humano e, consequentemente, elas possam fazer uma maneira de prevenir as doenças cardiovasculares. Entendendo o mecanismo das doenças, que você pode preveni-las e, consequentemente, viver mais. Se você previne a doença que mais mata, consequentemente, você vai aumentar a sua longevidade. Então vamos lá começar, né? O fumo, a bebida, o exercício. O que é que o senhor tem a falar sobre esses três itens? Olha, na verdade, Pedro, a gente precisa entender a doença cardiovascular, que é uma doença de longa evolução. Ela se caracteriza pelos fatores de risco das doenças cardiovasculares. Você citou alguns, mas o principal é o colesterol, é a gordura do sangue, é a diabetes, é o estresse emocional, é a obesidade, é o fumo que você falou, o tabagismo. E tudo isso levam as pessoas a desenvolverem a doença chamada aterosclerose, que é a doença que forma nos vasos, nas nossas artérias, as placas de aterosclerose, que são placas de colesterol. E essas placas vão crescendo durante anos de evolução e progressivamente vai obstruindo a artéria. E ela pode progressivamente fechar a artéria, ou ela pode sofrer ruptura ou erosão e, consequentemente, desenvolver uma formação de um coágulo em cima dessa placa, e esse coágulo é rapidamente feito e obstrui subitamente a artéria, levando quando a artéria fecha, se essa artéria for coronária no coração, vai levar ao infarto agudo do miocárdio. Se for no cérebro, vai levar o acidente vascular cerebral isquêmico, o AVCI, e se for nas pernas, levam a trombose das artérias dos membros inferiores e, consequentemente, isso ao infarto da musculatura da perna e, consequentemente, muitas vezes tem que amputar os membros, que são o que nós chamamos das complicações das doenças cardiovasculares: infarto, AVC, trombose de membros inferiores. Então isso realmente é uma coisa drástica para a população. E isso a população tem que aprender a como evitar essas doenças tão complicadas e tão fatais. Então, o infarto agudo pode levar à morte súbita, não é? Pode levar às complicações. O AVC, às vezes, deixa uma pessoa imobilizada em cima de uma cama, com uma metade do corpo sem movimentar. E as obstruções das artérias da perna podem levar a amputações de pé, de perna e até do membro inteiro. Então, consequentemente, as pessoas têm que entender que a má alimentação é definitivo isso. Hábitos não saudáveis de vida, que é o fumo, não é? Então, pessoas que comem excesso de gordura, as gorduras, principalmente as gorduras oriundas da gordura animal, a gordura da carne, a gordura do leite e de laticínios, e a gordura da gema do ovo.
Então essa é a fonte de gordura animal que leva à elevação do colesterol do sangue. Por outro lado, as pessoas que abusam do açúcar poderá desenvolver a diabetes. A diabetes é uma doença que, junto com o colesterol e o fumo, nós chamamos isso do fumo, açúcar, glicose no sangue, colesterol elevado, dislipidemia, que a gente chama isso, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Isso junto, nós chamamos isso do quarteto mortal. Então, leva ao desenvolvimento da aterosclerose e, consequentemente, às obstruções das artérias que vão complicando no coração, no cérebro e em todo o corpo. Me diga uma coisa, então o fumo, a pessoa deveria deixar de fumar? A qualquer momento que a pessoa parar de fumar, vai aumentar a sua sobrevida. Então hoje, nós podemos ajudar as pessoas. Eu digo sempre o seguinte, que nós não temos remédios, medicamentos, para dar vontade de parar de fumar. Mas nós temos um arsenal terapêutico que quando o paciente chega, doutor Edgar, me ajude a parar de fumar. Então essas pessoas já estão com desejo, com a vontade de parar de fumar. Cabe a nós ajudá-lo com medicamentos, e tem vários medicamentos que vão fazer com que a pessoa enxoe o cigarro. Tem medicamentos que são adesivos com nicotina, para que a pessoa tenha um nível de nicotina que não estimule a acender um cigarro atrás do outro. Então a gente tem uma série de medicamentos que podemos ajudar essas pessoas que desejam parar de fumar. Aquelas pessoas que não desejam parar de fumar, não adianta você medicar, porque ele vai, como eu já vi muitos pacientes, doutor, quando eu vi que ia parar de fumar, eu parei o remédio, porque eu não quero parar de fumar. Então, a gente só deve tratar aquelas pessoas que desejam parar ou dar um stop no cigarro. E em qualquer momento da vida, a pessoa vai se beneficiar com o aumento a melhora da qualidade de vida e o aumento da vida, da longevidade. Então é fundamental a pessoa saber disso, para que se estimule a isso. Uma coisa importante que eu gosto de falar, que é o cigarro eletrônico. Porque as pessoas acham que o cigarro antigo é mais ofensivo do que o cigarro eletrônico. Ao contrário, o cigarro eletrônico ele tem uma fumaça densa e de micropartículas que destrói o pulmão muito mais rápido. Enquanto você vê pessoas, às vezes com 70, 80 anos, fumando há 50 anos os cigarros antigos, você vê uma pessoa com 3 anos do cigarro eletrônico se acabando. Entendeu? Então, essa coisa de deixar o cigarro comum e passar a fumar um cigarro eletrônico, essa vai se acabar com muito mais rapidez. Então, cigarro, o fumo é ruim em qualquer situação. Em qualquer momento que parar, vai ter benefício à saúde das pessoas que dão stop no tabagismo. Do outro lado, a dieta é fundamental, aquilo que nós estamos falando da fonte de gordura. Nós vivemos num estado que há 500 anos produz açúcar. Então a cultura do doce em Pernambuco é muito forte. Então precisamos também orientar a não consumir açúcar para que aquelas pessoas que tenham predisposição genética ao desenvolvimento da diabetes se pouparem do desenvolvimento da diabetes. Outra coisa que é importante é a obesidade. A obesidade é um marcador definitivo para o desenvolvimento da hipertensão arterial, da diabetes e da dislipidemia. Nós aprendemos com a cirurgia bariátrica, que reduz o estômago e desvia o intestino, essas pessoas emagrecem, às vezes, 60 quilos. E às vezes, antes da cirurgia, eles são hipertensos severos, eles são diabéticos, eles são dislipidêmicos.
quando emagrece esse montante, eles deixam de ser hipertensos, eles deixam de ser diabéticos e eles corrigem o colesterol, de um modo geral, e o triglicerídeo. Então veja que o emagrecimento, o que devemos fazer para medidas anti-obesidade, ela é extremamente saudável do ponto de vista da prevenção da doença cardiovascular. Então, pessoas que perdem peso estão beneficiando o controle da pressão arterial, evitando a diabetes e evitando os níveis elevados de triglicerídeos e de colesterol. Me diga uma coisa, algumas pessoas, eu vinha fazer uma entrevista com o senhor, o pessoal me pergunta, doutor Edgar, a pessoa fuma e o parceiro dessa pessoa não fuma. Ele é um passivo ou não? Ele é um passivo, porque ele não fuma, ele não é ativo. Mas aqui no consultório, nesses meus 47 anos de formado, quantas pessoas eu vi adoecer o cônjuge que nunca fumou e o fumante às vezes não adoece. É uma mulher que por muitos anos conviveu com o marido e muitas vezes, hoje os hábitos estão mudando, mas antigamente as pessoas fumavam até dentro do quarto de dormir. Isso. Então, às vezes, chega aqui a mulher com câncer de pulmão sem nunca ter botado um cigarro na boca, pelo fumo passivo. Eu estou dizendo isso a mulher, mas também pode ser o homem. Às vezes a mulher fuma e o marido adoece. Adoece de doenças respiratórias. Os filhos. Os filhos também. Isso é uma coisa que é interessante a gente falar, porque o fumante deve ser isolado. No pior lugar da casa deve se jogar o fumante para ele fumar lá e não trazer a fumaça para dentro da casa, para não prejudicar a saúde de quem mora dentro dessa casa. Então eu vi muito isso. Um fuma e o outro tem doença respiratória grave, como efizema, como doença respiratória crônica. E às vezes o câncer de bexiga, e o câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer de boca, mesmo sem ser fumante ativo. O fumante passivo pode ter todas essas consequências. Então é desastroso, né? Você nunca fumou, mas convive com o fumante. E antigamente, Pedro, que era permitido o fumo no trabalho, muitas vezes a pessoa adoecia no ambiente de trabalho. Principalmente com ar-condicionado. Com ar-condicionado fechado, a fumaça aqui dentro. Então, consequentemente, isso é uma coisa terrível para quem tem sensibilidade ao fumo, sensibilidade às 4.000 e tantas drogas que tem no cigarro. Entendeu? Então isso realmente é uma coisa que a pessoa precisa respeitar o direito do outro. Essa proibição do cigarro foi para proteger garçons, que não sei se você lembra, que quando se entrou para a proibição do fumo, era a proibição do fumo no voo. Imagina aquele tempo que a gente voava, eu mesmo sofri muito isso, eu tenho uma alergia tremenda à fumaça do cigarro, e às vezes eu era obrigado a sentar junto, o fumante está aqui atrás de mim no avião, e eu aqui padecendo. Graças a Deus, teve um juiz do Rio Grande do Sul que determinou a proibição do cigarro em ambientes fechados, inclusive nos aviões. É uma tranquilidade viajar hoje. Mas a gente encontra os fumantes puxando aquele cigarro antes de entrar no avião. E já entra no avião exalando aquele mau cheiro da nicotina e das substâncias do cigarro. Isso foi uma proteção para muita gente. Para quem trabalha, por exemplo, garçom, servindo você fumando ali. Ele tem alergia, mas era obrigado a trabalhar, a servir no restaurante, no bar. Então essa proibição foi fantástica. E cada vez se vai expulsando e diminuindo o espaço para o fumante, para ele não prejudicar as pessoas da sua convivência. Nós vamos para os comerciais, mas eu vou deixar uma pergunta no ar para o Dr. Edgar, depois a gente conversa com o Dr. Eduardo, que é sobre a menopausa para as mulheres.
E voltamos daqui a pouco. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Parnamirim Pneus, prestando serviço de qualidade há mais de 20 anos no mercado. Comércio de pneus, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, filtros e peças. Abre de segunda a sexta, de 8 às 17, sábado de 7 às 13, na Estrada do Arraial, 2621, Tamarineira. Telefone 3442-6600. A Look Story é uma empresa comprometida com a satisfação e sucesso dos seus clientes. Empresa de tecnologia e inovação. Atua com vendas de produto de informática, locações e consertos de equipamento. Fica na Rua Marechal Deodoro, 300, Sala 1107, Torreão. Fone 3228-8509. Entrega em domicílio em Recife. Pelo site Daylook, entrega para todo o Brasil. Auto Total, 32 anos de experiência, oficina especializada em revisão preventiva, reprogramação de motores e pneus de todas as medidas do aro 13 ao 23 em geral, alinhamento computadorizado 3D, balanceamento dinâmico e estático, freio, suspensão, troca de óleo de câmbio automático, injeção eletrônica, scanner de veículos, apanhamos e levamos seu carro. Auto Total, eu conheço, eu confio. Avenida Norte, 4861, fone 3441-5085. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multi-Office Escritório Virtual. Agora a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-Office Escritório Virtual, tornando viável seu negócio. A Clima Rio, há 25 anos no mercado, oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora. Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral, procure a Clima Rio. Fica na Rua Arthur Moura, 91, Galpão 3. Telefone 3497-8888. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Voltamos à nossa conversa, o nosso bate-papo com o Dr. Edgar e o Dr. Eduardo. Dr. Edgar, ficou a pergunta no ar. A menopausa tem alguma influência no caso das mulheres? Olha, na verdade as mulheres produzem um hormônio chamado estrógeno que protege as artérias das mulheres enquanto elas produzem esse hormônio em uma quantidade suficiente. Como a gente estava falando no fumo, a mulher que fuma perde essa proteção. Então ela já pode desenvolver a doença mais precocemente. As mulheres começam a desenvolver a aterosclerose após a menopausa, mais ou menos em torno de 45 anos. O homem começa a desenvolver a doença mais precocemente. Então, como a doença
A aterosclerose, que é uma doença que desenvolve em, às vezes, décadas, a mulher vai adoecer se ela não for fumante, e ela entrar em menopausa aos 45 anos, ela vai começar a ter complicações após 55 anos, 65 anos. No homem não, ele já começa a ter problema porque ele não tem a proteção, então a partir dos 35 anos, os homens passam a ser vulneráveis ao desenvolvimento da aterosclerose. Mas o que é importante é que quando a mulher entra na menopausa, a velocidade de progressão da aterosclerose na mulher nessa idade é muito violenta. Quando a mulher entra na menopausa, o estrógeno cai e o FSH, que é um hormônio estimulante dos ovários, aumenta muito, mas o que é importante? O HDL, que é o bom colesterol, diminui, o LDL, que é o mau colesterol, aumenta, e as mulheres começam a desenvolver a aterosclerose em uma velocidade muito grande. Então é preciso que as mulheres na menopausa procurem seus clínicos, seus ginecologistas, para dosar as suas taxas de glicose, de triglicerídeo, de colesterol, para começar a prevenir logo que começa a menopausa, para não deixar para depois de 10 anos, que muitas vezes, se você começa a prevenir 10 anos depois, você já tem nas suas artérias placas desenvolvidas de aterosclerose. Agora, nós vamos conversar com o Dr. Eduardo Pessoa de Mello, formado há 15 anos, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Cardiologia Clínica pelo Instituto Coração, o INCOR, especialização em Cardiologia Intervencionista pelo Instituto Coração, também o INCOR. No momento, atua como cardiologista intervencionista e hemodinâmica no PROCAP, na UPE, na Rede DO, Esperança, Olinda e Recife, São Marcos e também no Hospital Santa Joana. Doutor Eduardo, o que é cardiologia intervencionista? Oi Pedro, obrigado mais uma vez pela oportunidade de a gente estar aqui, é um prazer mais uma vez te receber aqui na clínica. Cardiologia intervencionista é um braço da cardiologia que se desenvolveu ao longo do tempo no intuito de melhorar a capacidade de tratamento das doenças cardiovasculares. Então, a cardiologia é um grande mundo que envolve o acompanhamento dos pacientes com problemas cardiológicos de maneira geral e de algum momento da evolução da doença o paciente passa a precisar de alguma intervenção para tratamento. A gente tem dois grandes braços de tratamento intervencionista das doenças cardiovasculares. O tratamento cirúrgico de maneira convencional, com abertura do tórax, a cirurgia cardiovascular e os procedimentos minimamente invasivos, que são a cardiologia intervencionista, que são formas de você fazer avaliações cardiológicas, fazer diagnóstico de doenças cardíacas e o tratamento, correção de alterações cardiológicas por procedimentos que invadem muito pouco o paciente, por exemplo, através do cateterismo cardíaco. Então, a cardiologia intervencionista é a entidade mãe do cateterismo cardíaco. O cateterismo cardíaco é o ato de entrar no organismo do paciente com uma sonda pequena, fininha, um catéter, e todas as vezes que a gente entra com um catéter através de um vaso sanguíneo, seja uma artéria, seja uma veia, a gente chama isso de cateterismo. Quando a intenção desse cateterismo é estudar especificamente os vasos sanguíneos do coração, a gente chama de cateterismo cardíaco. Então, a cardiologia intervencionista é essa especialidade, que lida com o cateterismo cardíaco e as suas variáveis. O cateterismo cardíaco ele pode servir para olhar, analisar e identificar problemas, a gente chama isso de avaliação diagnóstica, de cateterismo diagnóstico, ou para utilizar esses catéteres para fazer alguma intervenção, alguma modificação no corpo do paciente. E isso a gente chama de intervenção. Isso é a cardiologia intervencionista. No início, a cardiologia intervencionista começou como uma especialidade, no início, de realização apenas de exames diagnósticos. Então, o ato do cateterismo cardíaco servia para entender melhor doenças cardíacas congênitas, pacientes que nasciam com alterações do coração de nascença. Com o passar do tempo, foi servindo para avaliar outras doenças, doenças valvulares do coração, entupimento das artérias do coração, como o Dr. Edgar falou muito aqui, tratamento de infarto do miocárdio, de obstrução das artérias do coração crônicas ou agudas. E hoje em dia é possível tratar uma série de doenças cardiológicas através do cateterismo. Tratar problemas de ritmo cardíaco,
alterações tipo arritmia cardíaca, entupimentos de válvula, vazamentos de válvula, obstrução de artérias do coração. Tudo isso é possível de fazer de maneira minimamente invasiva, sem a necessidade da abertura convencional do tórax com a cirurgia a céu aberto. Consequentemente, o paciente tem, por ter um grau de invasividade menor, ele tem um tempo de recuperação menor, um pós-operatório muito mais confortável, né? Não se presta para todas as doenças, nem todas as doenças cardiológicas são passíveis de tratamento por cateterismo. Do contrário, não se precisava mais fazer uma cirurgia pela maneira convencional. Mas com o passar do tempo, cada vez mais com o desenvolvimento da tecnologia, tem sido cada vez mais possível tratar doenças cardiológicas através do cateterismo. Então essa é a evolução natural, não só da cardiologia, mas de todas as especialidades, né? Então, para você tratar uma cirurgia de abdômen, um tempo atrás, quando eu estava no início da faculdade, se tratava quase todo mundo com cirurgias abertas. Você ia fazer uma cirurgia de redução do estômago, como o Dr. Edgar citou aqui, se fazia com cirurgia aberta. Com o passar do tempo, os procedimentos minimamente invasivos, de operar colocando câmeras e fazendo pequenas invasões no paciente, foi o caminho desenvolvido e está sendo o caminho desenvolvido na cardiologia da mesma forma. Então antes a gente, quando precisava fazer uma intervenção, todas as intervenções eram feitas pela cirurgia de maneira convencional. Com o passar do tempo, cada vez mais essas técnicas minimamente invasivas da cardiologia intervencionista têm avançado, né, e dominado o cenário. E agora vamos falar sobre outros procedimentos. Métodos de imagem intravascular. Então, tem muita coisa, como eu falei, que a cardiologia intervencionista pode nos auxiliar, né? Os métodos de imagem intravascular eles servem para a gente entender melhor o processo de adoecimento do vaso sanguíneo do coração. Então, você tem, por exemplo, o desenvolvimento da aterosclerose, que são essas placas de gordura que vão obstruindo as artérias do corpo todo, incluindo as artérias do coração. A gente pode identificar a presença dessa doença, da aterosclerose, de várias maneiras. Uma delas é o cateterismo cardíaco. No cateterismo a gente faz uma injeção de contraste, uma filmagem simultânea em tempo real do cateterismo através de raio-x. E com esse raio-x a gente faz uma reconstrução digital numa televisão, como se fosse um raio-x em tempo real, e a gente vê o coração ali em funcionamento, o contraste passando através das artérias do coração. Isso é uma primeira maneira de avaliar, mas hoje a gente tem técnicas muito mais avançadas. A gente consegue utilizar catéteres microscópicos que a gente posiciona no interior da placa de gordura da artéria do coração, e a gente consegue visualizar por dentro como se fosse uma microcâmera de ultrassom, de tomografia. A gente consegue reconstruir a artéria do paciente inteira num computador, medir de como é formada aquela placa de gordura, a extensão que ela já está ocupando no interior do vaso, até onde ela vai, se ela envolve ramos de bifurcação. A gente consegue planejar a forma ideal de desobstruir aquela artéria, se a gente precisa implantar um stent, por exemplo, que é uma prótese de metal que desobstrui a artéria, qual o tamanho que esse stent precisa ter, de onde até onde no segmento do vaso a gente precisa que ele vá. Então tudo isso a gente consegue avaliar com esses métodos de imagem intravascular. São dois principais que a gente tem disponível hoje no mundo, e aqui no Brasil não é diferente, aqui em Recife, graças a Deus a gente tem todas essas tecnologias já disponíveis. Então são duas principais, uma tecnologia que se chama ultrassom intracoronariano, ultrassom intravascular, que é um ultrassom, como ultrassom de fazer ultrassom de abdômen, microscópico, pequenininho, que eu consigo colocar lá no interior do vaso sanguíneo do coração. Existe uma outra tecnologia mais avançada, mais nova, que se chama tomografia de coerência óptica. Essa é uma versão mais avançada, como se fosse uma versão mais avançada do ultrassom intracoronário, que ali a gente consegue fazer maravilhas na avaliação diagnóstica da artéria do paciente. É onde a gente consegue fazer reconstruções em 3D, a gente consegue navegar por dentro do vaso, num computador, reconstruindo todo o processo de adoecimento do vaso. Então, são coisas muito avançadas, que fizeram melhorar muito a nossa capacidade de diagnosticar a doença, mas, sobretudo, melhorar a forma da gente tratar a doença adequadamente quando precisa de uma intervenção. Agora, amigo, qual é a estrutura necessária para fazer essas intervenções na sala hemodinâmica? O ideal é que o laboratório de hemodinâmica, a sala de hemodinâmica, idealmente seja posicionado dentro de um hospital. A cardiologia intervencionista, ela caracteriza uma unidade de atendimento hospitalar como uma unidade de alta complexidade. Durante algum tempo a gente teve essa discussão se era possível, se era adequado ter uma sala de cateterismo, uma sala de hemodinâmica em ambientes não hospitalares, como por exemplo numa clínica de radiologia, por exemplo. Isso é uma ideia que foi praticamente abandonada. Então, na maioria dos lugares, no mundo inteiro, no Brasil não é diferente,
Então, a sala do cateterismo ela funciona dentro de um hospital, preferencialmente um hospital terciário, aquele hospital que não atende apenas cardiologia, mas ele tem uma estrutura completa. Dentro da sala de hemodinâmica é como uma sala de um centro cirúrgico. Então eu preciso ter uma estrutura para o anestesista trabalhar com um carrinho de anestesia, fonte de gases, fonte de oxigênio, de ar comprimido, medicações de alta complexidade para atender, por exemplo, um paciente tendo um infarto agudo do miocárdio, um paciente em parada cardiorrespiratória. Então você precisa ter toda a estrutura de reanimação, de intubação, a parte de anestesia complexa, além da estrutura para o cardiologista trabalhar. O cardiologista e intervencionista poder executar essas intervenções. Então ali tem uma série de catéteres diferentes que são necessários, de fios guias, de tecnologias como imagem intravascular, de ultrassom intracoronário, tomografia de coerência óptica. Então tem muita tecnologia dentro daqueles metros quadrados ali da sala de hemodinâmica. E o ator principal, obviamente, é o equipamento de cateterismo, que a gente chama de angiógrafo. É uma máquina emissora de raio-x, parece uma cama de centro cirúrgico, onde o paciente deita e ali a gente faz as análises utilizando o raio-x e todo o sistema correlato, né, que está ali ao redor do angiógrafo, ao redor da máquina de cateterismo. Doutor Eduardo, as redes sociais. Bom, então as redes sociais são duas principais. A gente tem um Instagram aqui do consultório, o Instagram da clínica, que é o @clínica Edgar Pessoa de Melo Júnior, e tem o Instagram da empresa de cardiologia intervencionista, da minha equipe de cardiologia intervencionista, que é o @intervencor. Então procura lá, tem muito conteúdo legal nos dois Instagrams, tanto sobre cardiologia clínica como cardiologia intervencionista também. Endereço e telefone para contato. Aqui nós estamos em Casa Forte, na Rua de Santana, número 267, quarto andar, no Empresarial Santana, sala 407 a 410. E o contato aqui, o contato principal é o 3048-4444, mas tem os demais contatos que a gente vai disponibilizar como crédito aqui também. Me diga, vai dar uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, a mensagem é sempre em todas enfim, nas vezes que a gente tem a oportunidade de falar com o público, que no final das contas são as pessoas que nos procuram aqui, é que cardiologia avançou demais ao longo dos últimos anos, avançou muito o tratamento medicamentoso, avançaram muito as intervenções, mas a palavra-chave para a cardiologia continua sempre sendo prevenção. Então a importância de procurar um cardiologista para te acompanhar é que a gente possa ter a oportunidade de diagnosticar precocemente as doenças cardiovasculares ou mesmo os fatores de risco que levam à doença cardiovascular, para que a gente possa precocemente corrigi-los e evitar que se caminhe para uma doença cardiovascular mais grave. Caso evolua, também hoje a gente tem muita coisa para oferecer como opção de tratamento também. Antes de encerrar a nossa entrevista, gostaria de passar a mãos aí do Dr. Edgar, passa para o Dr. Eduardo. Uma pequena lembrança do programa Good Pernambuco, em parceria com a Gráfica do Parque. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, número 680, loja 1, nas Graças. O telefone para contato é o 3426-9508. Quero agradecer também a Daten Computadores, 18 anos conectando você com o mundo. Acompanhe-nos através do YouTube, Good PE TV, 24 horas de programação no ar. No Facebook, Good PE TV, 24 horas de programação no ar. No Twitter, @revista Good PE. No LinkedIn, Pedro Vidal. E no nosso blog, www.revistagoodpe.com.br, também estamos 24 horas no ar. E uma mensagem sempre que eu vou deixar agora no final para vocês. Ame a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Até o próximo programa da Good Pernambuco. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Parnamirim Pneus, prestando serviço de qualidade há mais de 20 anos no mercado. Comércio de pneus,
alinhamento, balanceamento, troca de óleo, filtros e peças. Abre de segunda a sexta, de 8 às 17, sábado de 7 às 13, na Estrada do Arraial, 2621, Tamarineira. Telefone 3442-6600. A Look Story é uma empresa comprometida com a satisfação e sucesso dos seus clientes. Empresa de tecnologia e inovação. Atua com vendas de produto de informática, locações e consertos de equipamento. Fica na Rua Marechal Deodoro, 300, Sala 1107, Torreão. Fone 3228-8509. Entrega em domicílio em Recife. Pelo site Daylook, entrega para todo o Brasil. Auto Total, 32 anos de experiência e oficina especializada em revisão preventiva, reprogramação de motores e pneus de todas as medidas do aro 13 ao 23 em geral, alinhamento computadorizado 3D, balanceamento dinâmico e estático, freio, suspensão, troca de óleo de câmbio automático, injeção eletrônica, scanner de veículos, apanhamos e levamos seu carro. Auto Total, eu conheço, eu confio. Avenida Norte, 4861, fone 3441-5085. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multi-Office Escritório Virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-Office Escritório Virtual, tornando viável seu negócio. A Clima Rio, há 25 anos no mercado, oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora. Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral, procure a Clima Rio. Fica na Rua Arthur Moura, 91, Galpão 3. Telefone 3497-8888. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508.